Parabéns para você que foi para a segunda fase da Unicamp. Você está prestes a entrar em uma das melhores universidades do país. Hoje nós vamos falar exatamente sobre a segunda fase dela, sobre o primeiro dia, que tem a prova de redação em língua portuguesa e literatura. No dia 8, que é o foco aqui do nosso vídeo, vocês têm a redação e as questões dissertativas. Eu vou falar inicialmente da redação, gente, o grande bicho-papão dos candidatos. E esqueça a redação Enem, tudo que você aprendeu na redação Enem, FUVEST, Unesp, para a redação da Unicamp. A redação da Unicamp é completamente diferente. Em primeiro lugar, vocês terão duas propostas de redação e vão escolher entre uma delas. A Unicamp não pede dissertação, mas pode pedir qualquer outro gênero. Para vocês terem uma noção do que já caiu, gente, olha, entrevista, verbete, comentário, artigo de opinião, editorial, manifesto, carta aberta, resumo, resenha, texto científico. No ano passado, o candidato teve que escolher entre um podcast de modo escrito, texto escrito para ser gravado um podcast e uma crônica. Mas por que a Unicamp faz isso com o candidato? Por que ela não define quais gêneros ela vai cobrar? Primeiro, porque ela não quer uma redação pronta. Não tem como você ir para a Unicamp com um modelo ali, com algo pré-pronto de casa para funcionar na prova deles, não. E também ela leva em consideração que, assim, qual é a probabilidade de você escrever uma dissertação no seu dia a dia, assim, seu dia a dia comum, normal? É muito pequena. Então ela coloca textos cuja probabilidade de pertencer ao seu dia a dia sejam maiores. Nos vídeos de redação aqui do canal, eu sempre tenho dito que é importante você saber quais critérios o vestibular adotará para te avaliar, para você saber como agir nele. Então, quais são os critérios que a Unicamp vai abordar para avaliar a sua redação? Gênero, que é o tipo de texto que você vai escrever. Interlocução, você é alguém e vai escrever para um outro alguém. É ela quem determina isso dentro da proposta. Propósito, que são os objetivos da sua redação. Geralmente a Unicamp coloca na proposta A, B, C. Esses são os objetivos da sua redação. E por último, modalidade escrita, coesão e coerência. Bom, mas como você vai cumprir tudo isso de um gênero que você muito provavelmente nem treinado tenha? Gente, é simples. É só você responder essas 5 perguntas que eu vou dizer agora. A resposta a essas 5 perguntas vai fazer com que você tenha o seu projeto de texto. Primeira pergunta, então. Qual é o gênero textual que a Unicamp pediu? Anota lá. Segunda pergunta. Em que pessoa o texto solicitado deverá ser escrito? É em primeira pessoa, primeira do singular ou do plural? É terceira pessoa? E aí? Número 3. Qual é o propósito, o objetivo, a finalidade do texto? Que conteúdos ele deve abordar? Quarta, a quem será destinado o texto? Nesse gênero, deve-se dirigir diretamente a uma determinada pessoa a quem o texto se destina? Nessa número 4, olha, para ficar mais claro, vamos supor que a Unicamp pediu para vocês serem um jornalista de um jornal de grande porte e para vocês escreverem para o público desse jornal. E é para vocês escreverem um editorial. Vocês podem colocar público deste grande jornal? Não.
Cumprir a interlocução aí seria exatamente não se dirigir a ninguém. Por quê? Porque num grande jornal isso não vai acontecer. Um editorial não vai ter esse vocativo, esse termo que se dirige ao público. Então isso vocês vão precisar analisar dentro de cada gênero em que vocês estão. Eu posso dizer quem eu sou? Eu posso me dirigir diretamente ao meu público? Pensem muito nisso ao escolher o gênero que vão escrever. E a quinta perguntinha: quais informações de textos oferecidos pela Unicamp podem ser incorporadas à minha reflexão sem que haja cópia de textos? Gente, isso daqui é importantíssimo. Você não vai conseguir cumprir tudo que a Unicamp pede sem usar as ideias dos trechos que ela dá para você, dos excertos. Então, antes de verificar se você é um bom escritor, ela vai verificar se você é um bom leitor, pelo seu entendimento da proposta e pelo uso que você vai fazer dos trechos que ela te deu. Você precisa usar todos eles? Não, claro que não. Mas você precisa usá-los sem copiar e de modo natural, que aquilo se encaixe perfeitamente no seu texto, sem superficialidade. Então, vocês têm lá duas propostas. Não importa o tema que vai cair. O que importa é o gênero de cada uma delas, porque a própria Unicamp vai te dar um bom repertório na hora da escolha. Nath, estou um pouco confusa com esse negócio de interlocução, com o gênero. Calma, vou ler com vocês o início da proposta do ano passado, a proposta do podcast, porque também teve a proposta da crônica, tá bom? Olha lá então. Acompanhem aí o que a Unicamp disse para vocês. Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda constantemente matérias sobre a biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. O editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e sua importância para a sustentabilidade. Aqui, gente, você já tira duas coisas só desse primeiro parágrafo. O gênero, que é podcast, que a própria Unicamp vai definir para vocês o que é. Aliás, no ano passado ela definiu os dois gêneros, então assim ela está ajudando bastante os candidatos. E também desse primeiro parágrafo você tira a interlocução. Quem você tem que ser e para quem você tem que escrever. Ela sempre cria uma historinha. Então quem você tem que ser aqui? Um colunista de uma revista eletrônica brasileira. Para quem você está escrevendo é para o público daquele local, para o público daquela revista eletrônica, que é quem? Ambientalistas de diferentes países. Então, só nesse primeiro parágrafo você já sabe o gênero que você tem que escrever, quem você precisa ser e com quem você vai falar. Aí, continuando, nós vamos encontrar os objetivos dessa redação. Para se preparar para o seu podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação. Nele você deve a. Relacionar biodiversidade e sociodiversidade. B. Tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil. E C. Argumentar de modo a convencer seus ouvintes. Esse A, B e C é o propósito de vocês, é o objetivo da redação. Mas, Nath, eu não tenho a menor ideia desse negócio de biodiversidade, sociodiversidade, a importância da preservação do patrimônio cultural, lero. Gente, os excertos que ela está trazendo vão te dar essas respostas. Lembram que eu falei
não tem como você produzir a redação Unicamp sem usar esses excertos. Então, como eu já mencionei, não importa o tema que ela vai te dar, mas sim o gênero. Então, o que é legal? É legal você ficar sempre atento no seu dia a dia aos gêneros que você encontrar. Você está folheando um jornal, tem uma entrevista. Como é uma entrevista? Abre lá a primeira página, você vê um editorial e um artigo de opinião. E aí? Então, assim, são gêneros que estão presentes no nosso dia a dia. Mas se você consegue responder aquelas 5 perguntinhas que eu falei, você vai, arrasar. Gente, e a prova de língua portuguesa, como é que é? Bom, então nesse dia vocês têm a redação, mais 8 perguntinhas de língua portuguesa e literatura, mais duas perguntinhas interdisciplinares em língua inglesa. Essas perguntas interdisciplinares querem dizer algum assunto de outra matéria, vai ter lá um texto em inglês e você vai ler e responder aquilo. A pergunta estará escrita em português para você, sua resposta também será em português. Por que a Unicamp faz isso? Porque quando você está estudando, é muito comum você precisar pegar um texto da sua área que está escrito em inglês. E isso não deixa de ser interdisciplinar. E em português, que é o que nos interessa, o que mais cai na prova? Lembrando que as perguntas todas têm A e B. Gente, o que mais cai é interpretação de texto. Então pode ter texto jornalístico, poema, música, propaganda. Dali, muitas vezes a Unicamp pede para vocês procurarem ambiguidade. Fiquem atentos também às figuras de linguagem. Tem sido comum nos últimos anos ela colocar uma questãozinha gramatical. Ela gosta muito de formação de palavras. Então, sabe aquilo também de prefixação, sufixação? É comum cair. E, gente, lógico, perguntas sobre a lista de obras de leitura obrigatória que vocês estão revisando aqui pelo nosso canal, não é mesmo? Acompanhem nossa playlist aí com resumo de todas as obras do vestibular 2021 e já tem playlist do vestibular 2022 aí em cena, hein? É só procurar aqui nas nossas playlists. Gente, pode cair uma pergunta específica sobre a obra, ou comparar duas obras, ou comparar a obra com a nossa realidade histórica, política, social. Isso é comum também. Então, ou a obra sozinha, ou a obra com a realidade, ou obra com outra obra. Acho que é isso. Deu para entender? Boa sorte a todos vocês. A Unicamp vale cada minuto de estudo. Compartilhem o nosso vídeo, ajudem-nos a crescer. Conto com vocês. Beijos e até a próxima. Tchau!